Boa tarde a todos. Boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Hoje não é uma data qualquer, não é? É a data da Paixão de Cristo, que a gente chama de Sexta-feira da Paixão. No calendário cristão é uma data importante. E para os católicos é um momento de reviver a dor de Jesus. Nós vamos fazer uma ligação com este momento do Mestre aqui na Terra, né? Doloroso, mas não no sentido de tentar reviver a dor dele, mas como um convite para a gente poder ressignificar o sofrimento. Porque sofrer de algum momento, em algum momento, de alguma forma, tudo que é humano sofre. Porque no humano nada é permanente. Então o sofrimento está presente, seja através da doença, seja através da perda, seja através da separação, seja uma perda no sentido de que um filho cresce e sai de casa, seja a velhice, que é uma perda da juventude, seja a adolescência, que é a perda da infância. Em todos os sentidos, nós de alguma forma sofremos, né? Então esse sofrimento é que nós vamos tentar ressignificar para poder compreender o significado dele em nossas vidas, né? Para que sofrer? Todos nós gostaríamos de ter uma vida alegre o tempo todo, ter uma vida o tempo todo satisfatória. Mas a gente olha em volta e se a gente for sincero com a gente mesmo e com todos, nós sabemos que não é por aí. A felicidade perfeita nós ainda não temos nesse planeta. O que não invalida o nosso compromisso em buscar essa felicidade. Mas é justamente compreendendo a dor que fica mais fácil encontrar a felicidade, por incrível que pareça. E o momento doloroso de Jesus, quando ele é crucificado, é importante para a gente compreender que essa dor pode ser ressignificada. Porque podemos ter uma compreensão maior dos momentos de dificuldade que passamos. Então a gente pode imaginar Jesus lá na cruz, né? Sofrendo, preso, né? Crucificado, com pessoas em torno dele, aos pés dele, gostando daquela experiência, né? Se gratificando de alguma forma com aquele sofrimento. Podemos ver também Maria, junto com João, o único discípulo que teve coragem de acompanhar Jesus durante o seu sofrimento, durante a sua condenação, porque os outros tiveram medo de ser reconhecido como discípulo dele. Então estava lá João e Maria, e a gente sabe que eles estavam ali magoados, sofridos, né? Porque aquele que eles amavam estava sofrendo e ia desencarnar. Imaginamos também que tinham muitos espíritos em desequilíbrio, também torcendo, né? Se satisfazendo de alguma forma com o sofrimento de Jesus, e provavelmente também tinham seres angélicos, seres espirituais, que na verdade compreendiam aquele sofrimento e provavelmente se emocionavam também em ver aquele espírito, né, perfeito, elevado, de alto nível, padecer num corpo físico daquela forma, injuriado, desrespeitado. Então ele estava ali realmente em sofrimento. Mas por que Jesus foi crucificado? A gente entende motivos objetivos, porque existe o fato histórico, existe o fato concreto e existe o fato simbólico da crucificação de Jesus. O fato histórico, o fato concreto, a gente sabe quais foram os motivos. O fato simbólico é o nosso desafio, porque quando Jesus veio à Terra, ele não veio só passar por uma experiência humana, mesmo que essa experiência humana fosse dolorosa. Mas ele veio também trazer um símbolo importante que representaria uma mudança na psique humana, uma mudança na sociedade humana. A partir do momento de Jesus, deveria se começar a pensar mais profundamente no divino e mais profundamente no amor. Então Jesus, com essa responsabilidade de trazer uma coisa concreta e ao mesmo tempo algo simbólico, porque o concreto passa como tudo. Mas o que atingiu aos seres humanos, o que penetrou no coração das pessoas, foi exatamente o símbolo daquela crucificação, que é sobre o que nós vamos refletir.
Então, Jesus foi condenado porque haviam aqueles que consideravam que ele iria tomar-lhe o poder político, né? Se sentiam preocupados em que Jesus, de repente, tomasse deles aquele poder. Outros tinham medo de que se tomasse o poder religioso, porque o poder religioso também tem sua força. As pessoas também se sentem atraídas para serem poderosas nas religiões. Então, aqueles sacerdotes, aqueles que estavam no ponto de poder, também se sentiam ameaçados por Jesus. Ainda havia aqueles que consideravam que Jesus ia pegar em armas, lutar contra os romanos, libertá-los. E, no entanto, Jesus não pegou em armas, não fez nada disso, o que causou revolta e raiva entre as pessoas. Também esses queriam que Jesus fosse crucificado. Mas havia muito mais gente que, na verdade, apoiavam a crucificação de Jesus porque não se davam o trabalho de refletir. Eles apenas seguiam a multidão, como muitas vezes ainda hoje muita gente faz. Não se permite pensar e refletir sobre um ato, apenas vão seguindo. O que todo mundo faz, ele faz também. Se pega um ladrão e alguém começa a linchar, vão uma quantidade de pessoas sem nem refletir e lincham também. Não param para refletir. Às vezes são pessoas de bem, às vezes são pessoas que nunca mataram ninguém, mas naquele determinado momento, envolvidos pela multidão, não conseguem controlar os próprios instintos e não se recordam que são seres humanos, não é? Que têm valores. Então a maioria apenas seguia a multidão. O que todo mundo estava fazendo, ele fazia também. Então Jesus basicamente morreu por essas coisas. Mas na verdade, ele também morreu para nos mostrar que existe um compromisso com o espírito, com seu processo evolutivo. E que esse processo evolutivo, quando ele não é atendido, é manifestado na vida do sujeito uma necessidade, um impulso que é trazido pela lei de progresso, para que ele se desenvolva. Então, sempre isso termina, aliás, na maioria das vezes, em sofrimento. Porque quando nós estamos plenamente satisfeitos com as nossas vidas, nós não queremos mudar nada. É da natureza humana, é da lei de conservação. Se eu estou bem, por que eu vou pensar em me esforçar para ir além, se está tudo bem como está? A gente sente uma preguiça, ou até um medo. Se eu mudar ou quiser mais coisas, o que pode acontecer comigo? Eu posso perder o que eu tenho? Eu posso perder o que eu considero a minha paz? Então, muitas vezes, a gente não se sente disponível para continuar crescendo quando estamos numa felicidade que consideramos satisfatória. Mas o progresso é uma lei também que existe em nós, que existe na natureza e que vai nos impulsionar sempre para continuar caminhando, para continuar evoluindo. E nós, embora resistamos, vamos sofrer esses dois impulsos. Vamos sofrer o efeito desse impulso internamente ou externamente, ou ambas as coisas, de forma que a gente não vai poder passar a vida dizendo não ao crescimento. A gente vai, de alguma forma, responder. E aí a gente pensa no que seria uma cruz, né? A gente vê que são duas retas. Uma no horizontal, que é a vida como a gente gosta, que é a vida que quando está mais ou menos satisfeita, a gente não se interessa por nada. É o que a gente quer, é a forma como a gente quer ficar acomodados. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, para que questionar? Para que inventar novidade? Para cá ficar perturbando a própria paz, procurando se conhecer, procurando sua sombra, procurando descobrir o que tem por detrás de suas ações. Não, está tudo bom como está. É a matéria, é a vida comum, é a vida de encarnado. A outra linha da cruz, ela aponta para cima, ela aponta para o crescimento, ela aponta para o espiritual. E mais, ela traz um desafio porque ela aponta para cima e aponta para baixo também. Então é como se essa outra reta exigisse de nós uma equação entre o que é material e o que é espiritual. E a gente sofre a impressão dessas duas coisas durante a nossa encarnação e durante a nossa desencarnação também.
Mas no momento em que essas duas linhas se encontram, está formada a cruz. E lá tem um ponto, e esse ponto é o sofrimento. O sofrimento que traz, que nós sentimos quando somos desafiados para um movimento diferente em nossa vida. Como somos desafiados para a espiritualidade. E a gente pode ver no trabalho, na imagem do sofrimento de Jesus, que o que estava ali sempre presente como sofrimento era o desafio dos opostos. Jesus, de forma coletiva, porque ele por si mesmo não tinha nenhuma por que sofrer. Ele já era um espírito perfeito, ele não estava resgatando débitos. Ele encarnou como governador do planeta Terra, responsável pelo processo evolutivo das pessoas que viviam neste planeta. Ele reencarnou por extrema misericórdia, para canalizar para o planeta uma nova forma de viver a vida, para canalizar para as consciências nossas, naquele tempo ainda bem distantes da espiritualidade, que o homem precisava se perceber como espírito. E como espírito, ele também precisava perceber que Deus era uma concepção nova, não o Deus vingativo anterior, mas um Deus amoroso e que convida constantemente para a evolução. Então, Jesus precisava traduzir isso para as nossas mentes. E ele fez isso dessa forma, essa forma que marca a mente da gente e marca o coração. Então, o convite estava feito, e o convite era: eu aceito a crucificação entre a inspiração divina do homem, o desejo que o homem tem pelo divino e seu desejo pela matéria. Era ali que Jesus estava crucificado. Entre dois opostos grandiosos. A nossa vontade pelo espiritual, que todos temos e todos expressamos de alguma forma. Jung já dizia que a função religiosa está tão presente na psique humana que, se a gente não realiza ela conscientemente, a gente encontra uma forma inconsciente de manifestá-la. E às vezes a cobiça é uma forma religiosa de manifestar a função religiosa. Então o convite estava ali, dois opostos. E o nosso desejo pela matéria. Porque nós encarnamos e nos apegamos a este mundo, e nós precisamos nos apegar por dois motivos importantes. Primeiro, porque se a gente não se apegar a esta vida, a gente vai embora logo. A gente deprime, a gente volta para o mundo espiritual, desencarna, porque não tem nada que nos interesse aqui. Então a gente precisa de algum prazer para poder estar encarnado. Segundo, que para treinar o desapego, a gente precisa se apegar primeiro. Tem gente que acha que se desapega sem se apegar. Às vezes a gente fala assim: eu sou desapegada, por isso eu dei várias roupas minhas para amigas, para os pobres, para quem precisava lá, eu dei minhas roupas. Mas se alguém disser: não, mas eu queria aquele vestido azul, a gente dá aquele não. Aquele é o que eu mais gosto, aquele foi um presente, aquele... A gente só se desapega quando se apegou primeiro. Então, o convite é também para o desapego. O convite também é para uma transformação moral que nos permita equacionar esse dilema. E também é uma crucificação entre o bem e o mal. Porque, de um lado, havia aqueles que apoiavam Jesus. Tanto que, depois de sua morte, quantos se ofereceram como sacrifício para continuar as suas lições? Mas outros odiavam Jesus. Depois da vinda de Jesus, muito tempo depois, nos livros espíritas, a gente encontra relatos de espíritos que encarnaram na mesma época de Jesus. Crianças ainda foram perseguidas porque queriam matar Jesus, e para matar Jesus, como não sabiam que era Jesus, mataram todas as crianças na faixa etária que ele estava. Então, esses espíritos ainda reclamavam, tantos anos depois, de terem sido vítimas dessa perseguição, e ainda acusavam Jesus. Então, a gente coloca a nossa mente, a gente coloca o nosso coração onde a gente tem a nossa própria vibração. Então, muitos espíritos ainda se revoltavam contra isso.
Mas era a realidade, ali estava estabelecida uma luta. Ali estava estabelecida uma guerra. E essa luta, essa guerra e esse sacrifício e essa crucificação é uma representação externa do que acontece internamente com a gente. Porque conosco não é diferente. Quantas e quantas vezes nós nos vemos lutando internamente entre aquilo que nós desejaríamos ser e aquilo que ainda somos. Entre aquilo que não desejaríamos mais ser, mas que continuamos sendo. Quantas vezes a gente entra em luta contra a própria preguiça? A gente se diz todos os dias que vai mudar, seja fazer um regime, seja se tornar mais espiritualizado, seja mudar o comportamento, seja acabar com a agressividade, e a gente, pouco tempo depois, está novamente envolvido com os mesmos processos. Quantas vezes a gente quer amar o outro, quer perdoar o inimigo, e ao mesmo tempo a gente tem aquela coisa antiga dentro da gente que repete: você vai fazer papel de bobo, ele vai lhe trair novamente. Então nós estamos constantemente crucificados em nossas vidas, várias vezes numa encarnação e em todas as encarnações. Porque todas as vezes que há essa crucificação, nós estamos fazendo consciência. Nós estamos nos dando conta da nossa vida e do nosso dilema enquanto seres humanos. Estamos nos dando conta que podemos viver de forma primitiva, mas que também desejamos viver de forma espiritual. Nos damos conta que ainda temos instintos dentro de nós, então sentimos raiva, sentimos desejo de vingança, mas ao mesmo tempo não nos sentimos mais à vontade com esses sentimentos. Desejamos amar, desejamos perdoar, desejamos nos encontrar com Deus, desejamos ser bondosos, mas a gente se percebe constantemente fazendo o contrário. Muitos seres evoluídos, que já alcançaram um certo nível evolutivo, têm esse mesmo conflito. Paulo de Tarso já dizia: quando eu procuro o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não queria fazer. Muitos espíritos escrevem sobre esse período de angústia, que é essa crucificação. Esse momento de estar entre dois lados opostos que nós não resolvemos, que é o nosso dilema, que bem podemos representar como o bem e o mal. Jesus estava lá crucificado, do lado dele tinha um bom ladrão, do outro lado tinha um mau ladrão, bom entre aspas, mau entre aspas. Ele estava lá de novo diante dos apóstolos. O mau ladrão disse: se você é Jesus, se você é Cristo, se você é filho de Deus, diz a ele para libertar você e libertar a gente também. Mas o bom ladrão, que tinha voz já, porque Jesus já tinha uma condição em que o bom ladrão podia falar também. E ele diz: você não teme a Deus se ele está sofrendo também como nós, né? Jesus estava sofrendo, nossa alma também sofre. Não é só o nosso ego. Nós damos atenção apenas às nossas necessidades, ao nosso corpo, à nossa dor, aos nossos desejos pequenos, e a gente não percebe que a nossa alma encarnou com um propósito. E que dentro desse propósito, quando o ego está afastado desse propósito, quando ele não consegue uma inteireza com esse ego, um canal de comunicação que permitam os dois andarem no mesmo propósito, ele também sofre. Ele pode até desistir da encarnação, por saber que não tem condição de continuar realizando o seu propósito. Então, o bom ladrão calou a boca do mau ladrão. Também Jesus, quando estava na mão de Herodes, estava lá de Pilatos, estava lá sendo colocado para o público, não é? Então, Pilatos diz: vocês podem escolher entre Barrabás, um assaltante, uma criatura violenta, uma criatura primitiva, uma criatura criminosa, ou Jesus, uma criatura de paz, uma criatura do amor. E a multidão escolheu quem? Barrabás. Novamente, Jesus representa a crucificação nossa, entre a nossa humanidade, entre as nossas dificuldades humanas, meramente humanas.
e o nosso desejo de espiritualidade. E muitas vezes, no nosso psiquismo, escolhe não o divino, mas o humano no seu sentido mais instintivo. Muitas vezes, muitos aspectos de nossa psique está constantemente querendo transformar a nossa experiência encarnatória em uma coisa pequena. Em uma coisa pequena. Nós somos desafiados quando chega o sofrimento, seja ele doença, a perda de alguém, né? Separações, seja o que for. Quando aparece esse sofrimento, muitas vezes aspectos nossos querem desqualificar a experiência. Querem que a gente fique na coisa pequena. Estou doente, tomo um remédio, fico bom. Ah, minha mulher me abandonou, eu arranjo outra. E aí volta tudo ao normal. Fiquei sem dinheiro de repente, estou numa dificuldade financeira muito grave. Eu vou trabalhar, arranjo dinheiro e resolvo o problema. Esses são os aspectos que não querem que a gente transforme nossa experiência em algo mais profundo. Porque se bem pensarmos, talvez a companheira que nos abandonou, o companheiro, seja a lição que precisamos aprender, de que nós precisamos aprender a amar e não querer só ser amado. Talvez a perda do dinheiro, que nada mais é do que energia circulando, nos mostre que há furos na nossa própria energia, que de alguma forma estamos desperdiçando uma energia importante que podia ser usada para a nossa felicidade e nem temos consciência disso. Então essa é a nossa crucificação. Quando Jesus representou lá, ele marcou para a nossa consciência a experiência do processo evolutivo humano. Que quando a gente dá a mão a ele e não recusa ele, as coisas funcionam de forma mais tranquila. Mas como somos humanos, como nos distraímos, como muitas e muitas vezes procuramos ficar apenas nas coisas rasas, pequenas, costumeiras, conhecidas, para não nos arriscarmos, somos defrontados com o sofrimento, com uma situação que nos tira da nossa tranquilidade e nos obriga a recorrer a um desenvolvimento maior para superar aquela situação. Uma doença é isso. É um desafio. O indivíduo vai ter que fazer alguma coisa. Ele está doente. Ele vai ter que suplantar as suas dificuldades. Ele vai ter que encontrar uma solução. Ele está crucificado. Porque Jesus foi crucificado para nos mostrar também que existe a transcendência à dor. Que embora encarnados em corpos físicos, nós não precisamos necessariamente sofrer. E não precisamos nos deleitar com o sofrimento. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente escolhe sofrer. Ou escolhe, então, fazer a transcendência. Então a gente estava aprendendo com Jesus, estamos aprendendo com Jesus a transcender. E Jesus vai nos ensinando pela própria experiência dele, pela própria vivência dele. Porque ele sofreu muito. Né? Ele tanto sofreu que ele rezou para Deus, já sabendo que ia ser preso, porque ele sabia desde o início. E nunca deixou que ninguém interferisse no planejamento dele. Quando ele, em determinado momento no Evangelho, ele não segue numa direção, porque ele diz, não, ainda não está na minha hora. Ainda não vai ser agora que eu vou ser preso. Ele sabe exatamente o momento. Então, quando se aproxima o momento do sofrimento maior dele, ele vira e ora para Deus e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele está sofrendo. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E isso é a primeira coisa que a gente deve se perguntar quando chega até nós o sentimento da dor. Porque, na verdade, há almas que sofrem por tudo e por nada. Tem gente que parece encontrar algum atrativo na dor. Então, a gente olha, não é nem tanta coisa assim, mas é a vontade de se lamentar. É a vontade de se sentir vítima. Outras almas tiram de letra e não sofrem nunca.
Também essas almas estão se distanciando do processo, porque eu preciso reconhecer meu sofrimento. Eu preciso ter consciência bastante para saber que algo em mim dói. Porque negar o sofrimento também não vai resolver o sofrimento. O desafio é ter consciência e resolver a questão. Ser consciente e equacionar a dificuldade. E há aquelas almas sábias e que percebem que determinados sofrimentos não precisam ir adiante, que pode ser resolvido de outra forma. Então a dor alerta ele, como toda dor, é um alerta para o processo de desenvolvimento. Ei, você parou, você precisa se desenvolver. Você foi convocado para realizar sua natureza superior, não para ficar na mesmice. Então, existem criaturas que são capazes de perceber. Então, essas podem seguir. Em alguns momentos, não quer dizer que durante toda a encarnação ela possa fazer assim, dispensar o sofrimento, mas tem mais possibilidade de ter consciência. Então, a gente precisa se perguntar internamente, não é o outro, não é a fulano ou cicrano que vai me dizer se eu estou sofrendo. Eu preciso perguntar a mim mesma se eu estou sofrendo e se esse sofrimento é um sofrimento da minha alma. Se ele é legítimo, porque se ele não for, não tem sentido. Eu preciso saber, eu preciso renunciar ao papel de vítima, ainda que o sofrimento seja legítimo. Então a primeira coisa é perguntar: pode ser afastado este cálice? Existe um outro caminho para eu aprender? Eu tenho consciência suficiente para corrigir as minhas dificuldades, para equilibrar novamente a minha vida e não precisar sofrer por causa disso? Se eu tenho, eu devo seguir este caminho. Os espíritos dizem que todos nós encarnamos com uma quantidade de sofrimento. São nossos resgates. Mas que nós temos a habilidade de centuplicar esses sofrimentos. Então, a maioria dos sofrimentos que nós passamos não são necessários. É a nossa falta de cuidado, é a nossa displicência, às vezes é a nossa vocação para sermos vítimas, é o nosso desinteresse pela nossa vida, pela nossa saúde. Então, muito sofrimento é a gente que coloca e pode ser resolvido rapidamente. Muitas vezes é a questão do orgulho, da vaidade, da imprevidência, isso tudo a gente pode resolver. Mas tem aquele sofrimento que foi o que nosso espírito escolheu com o objetivo de um aprendizado maior. E aí, a gente pode não ter naquele momento condições de evitá-lo. A gente tem que ter consciência de que é preciso aceitá-lo, aquele sofrimento. Depois que Jesus pergunta se é possível afastar esse cálice, ele também diz: mas seja feita a sua vontade, não a minha. Seja feita a vontade da minha alma, do meu espírito encarnado, da minha imortalidade, não do meu ego, dos meus desejos pequenos, da minha vontade de ter uma ascensão na sociedade, de ser querida, de me deleitar, porque tudo isso passa. A nossa vida aqui material, ela é um instrumento de experiência. Tem importância porque sem ela, nós como espíritos não evoluiríamos. Mas ela passa, é transitória. E esse é outro grande par de opostos. Nós convivemos com a nossa imortalidade porque somos espíritos imortais. E convivemos constantemente com a nossa mortalidade, porque tudo em torno de nós e em nós acaba, inclusive o corpo físico. Uma hora nós teremos que deixar este corpo físico. Então, esse é um dilema que a gente tem que responder dentro da gente. Essa também é uma crucificação que se renova cada vez que a gente adoece, cada vez que alguém que a gente conhece e que gosta adoece gravemente, cada vez que a gente perde alguém querido. Se renova esse dilema dessa mortalidade, que na verdade é uma experiência da nossa imortalidade. Então, a gente vai precisar dizer sim.
sim a essa experiência e suportar a crucificação até que a gente possa encontrar uma transcendência, um ponto em que a gente compreenda tudo isso como uma coisa só, onde a gente possa perceber que a nossa mortalidade é só uma experiência, onde a gente possa perceber que os papéis que representamos nesta vida são importantes, mas são passageiros. Eu hoje sou esposa de alguém. Desencarnada, eu não sou mais esposa de alguém. Eu posso ter outro companheiro no mundo espiritual. Eu posso não ter. O meu companheiro aqui na Terra pode gostar de um outro espírito que no momento está no plano espiritual e que quando ele voltar para o mundo espiritual, ele tenha mais afinidade com essa alma. Mas o amor permanece. É o amor que nós devemos dar atenção. É o relacionamento amoroso, o cuidado com o outro que permanece para além da matéria. Mas o papel não. Hoje eu sou mãe eu sou esposa do meu marido, amanhã eu posso ser mãe dele. Na próxima encarnação eu posso ser filha. Não tem a menor importância. Os filhos que temos pequenos, quando os crescem, deixam de ser filhos. Em certo tempo, acaba a maternidade, acaba a paternidade. Não tem mais sentido você ficar atrás de um filho e de uma filha. Eles querem independência e têm direito a essa independência. Eles têm direito de também mostrar quem são. Não faz mais sentido essa experiência. Mas isso não significa que tenha terminado o meu relacionamento com o meu filho. Eu me torno agora um espírito como ele, um amigo. Vamos partilhar junto a nossa afeição, não mais no papel de mãe e filho. A mãe de André Luiz, ela faz essa observação com ele no livro Nosso Lar. Porque quando ele encontra com ela, a mãe dele é muito mais evoluída do que ele. Quando ele sai do umbral, ele encontra com a mãe. E aí o que é que ele faz? O que todo mundo faz com a mãe, né? Deita no colo e chora, e se lamenta, e se lamenta. Tá tão difícil, eu estou sofrendo tanto. E aí ela diz, não faça isso. Algo em mim está descendo de vibração. A vibração em mim está descendo. Aqui nós somos só filhos de Deus. Lá na Terra é possível entender isso, mas aqui não. Então, no ponto do espírito, nós todos somos filhos de Deus, para apoiarmos uns aos outros. E aí Jesus continua na sua jornada de dor, né? E ele, no seu desespero, quando ele sente que está angustiado, porque ele está angustiado, porque ele é bem humano, né? Ele está encarnado. Ele é bem humano. Então ele chega para os apóstolos e pede a eles para orar com ele. Eu vou orar ali e quero que vocês me acompanhem, ficando orando por mim também. Porque ele se sente só, né? Na angústia, é importante ter com quem dividir a nossa dor. Da mesma forma na doença, na separação, quando nós estamos sofrendo, nós desejamos ter alguém para contar do nosso sofrimento. Não para exagerar e terminar numa vitimização, mas para partilhar a própria dor. E dor partilhada sempre dói menos. Quando você consegue dizer para o outro a origem do seu sofrimento, você sente um alívio, isso é natural. Então Jesus pede aos discípulos, orem comigo neste momento difícil, orem comigo. E ele sai para orar. Só que quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Dormiram todos. E aí, cadê as pessoas que iam me acompanhar? E aí o Evangelho diz que eles dormiram de tristeza. Eles não souberam o que fazer. Não tiveram força suficiente para sustentar Jesus na dor dele. E aí a gente descobre uma coisa interessante. Apesar de ser muito importante dividir a nossa dor, ninguém pode nos acompanhar na nossa crucificação. Não é porque os discípulos eram maus, não eram bons o bastante, mas porque existe na nossa dor um ponto em que não é possível partilhar. Esse ponto se refere à nossa singularidade.
Cada um de nós sente de uma forma. Eu posso ter a mesma doença do meu companheiro, estar passando pelos mesmos tratamentos, mas certamente num ponto eu vou sentir de uma forma diferente essa experiência. Porque todos nós somos humanos, mas cada um de nós também é uma singularidade. E nesse ponto, só podemos estar eu e Deus. Eu partilho o meu sofrimento. O outro pode ser uma criatura muito amorosa e fazer de tudo para partilhar comigo, mas ele não pode fazer o meu caminho, porque ele não é eu. Ele não vai sentir da mesma forma que eu sinto. Esse espaço é justamente o espaço que deve ser ocupado pelo divino, que ele sim pode estar em todos os lugares. Ele pode estar no meu coração, na minha dor, no meu pensamento, no meu corpo, no meu sofrimento, na minha transcendência, na minha espiritualidade. Ele está em todos os lugares, mas o outro não. O outro pode dar um acolhimento que é necessário, fundamental, mas ele não vai conseguir dividir inteiramente a minha dor, por mais que ele queira. Ele não vai poder. Porque essa parte, como diz André Luiz, na introdução que ele faz em Nosso Lar, é uma questão entre mim e Deus, entre mim e Jesus, entre mim e meu self. É uma questão em que estou eu e ele sozinho e mais ninguém. E que a gente precisa resolver nessa instância. Todo o resto pode ser partilhado, mas esse ponto é resolvido nessa instância. Por isso Jesus sai para orar. Por isso, no nosso momento de sofrimento, no nosso momento de provação e de dor, nós precisamos encontrar um lugar em que possamos orar sozinhos, em que possamos chorar com Deus, em que possamos contar para Ele todas as nossas dúvidas, possamos contar como a nossa fé pode estar vacilando, como parece insuportável aquele cálice. Podemos contar do nosso desejo de encontrar alguma forma que não seja aquela. É por isso que a gente tem que ter esse espaço, desse encontro com o divino, onde nós vamos receber a nossa orientação, onde nós vamos saber o que precisamos fazer para resolver a nossa questão. Onde vamos, o momento que a gente vai descobrir para que daquele sofrimento. Porque o porquê não resolve, esclarece. É importante também. Mas para que eu estou sofrendo? Essa pergunta respondida nos mostra como não sofrer mais. Como resolver aquele sofrimento. Para quê? É para isso? Então eu faço isso. Então eu vou aprender isso. Então eu vou me esforçar para fazer este caminho. E não ser mais necessário o sofrimento. Então esse é o encontro com o divino. Essa é a nossa humildade diante do que nos é superior. Diante do nosso espírito, que é imortal e que é quem planejou essa experiência. Se morremos, se adoecemos, se sofremos, é o espírito que está coordenando essa experiência. É o espírito que está buscando formas de evoluir. Não é ninguém. E aí, quando a gente aceita o sofrimento e compreende que é uma questão nossa, a gente precisa também deixar de projetar no outro. Porque a projeção é um impulso natural para a gente, quase uma necessidade, né? Nada melhor do que quando a gente está sofrendo, poder dizer a culpa foi de fulano. A culpa foi da sociedade. A culpa foi daquela circunstância, porque dói menos também. Mas quando a gente olha no nosso íntimo, quando a gente aceita o convite de transformar a experiência do sofrimento em algo mais profundo, a gente vai ter que reconhecer que esse sofrimento tem algo a ver conosco. Que somos nós que escrevemos a nossa história. Que, como diz André Luiz, é o nosso próprio pensamento que cria a qualidade vibratória nossa, que nos permite encontrar as experiências.
É a nossa vibração que atrai para nós tudo. Então, nós somos responsáveis pela situação em que estamos. E nós precisamos assumir essa responsabilidade, porque se a gente não assumir, como é que a gente vai transformar? Se eu disser a vida toda que é o outro, que é a sociedade, que é a pessoa, que é a circunstância, o que é que vai resolver para mim? Eu não vou poder forçar o outro, a sociedade, a circunstância a me curar. Mas se eu assumo a responsabilidade sobre o meu destino, eu assumo também a responsabilidade de modificar a minha situação, de transformar, de encontrar uma solução e uma saída para a minha dor, para que eu não continue sofrendo. Então, a dor é este alerta. Nós precisamos fazer alguma coisa. E na experiência de Jesus, a gente vê que ele vai, no processo todo, ele consegue compreender o significado do sofrimento dele. Depois que ele, Pai, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, ele tem uma compreensão. Isso acontece todas as vezes que a gente consegue fazer uma conexão real com o divino em nós. Porque nós temos essa instância que nos explica e compreende tudo o que nos acontece. É aquela fala, né, que tem na história da mulher que foi orar e aí na hora ela ouviu alguém dizer dentro dela, silêncio, porque eu sou Deus. Então, num determinado momento, cada qual da sua forma, a gente faz contato com Deus em nós. E é essa instância em nós que vai produzir a nossa cura real. Porque eu posso tomar remédio, me curar e depois adoecer de novo. Sempre vai haver alguma necessidade que vai obrigar, se o interno não atende, o externo. Às vezes é o interno, às vezes eu não estou doente, mas tenho uma tristeza que eu não consigo encontrar solução. Não consigo me sentir satisfeita com a vida em nenhuma circunstância. Tenho depressão, tenho uma doença psicológica, uma neurose. Marie von Prans, que era uma terapeuta junguiana, ela dizia que toda individuação começa com a lesão à personalidade. Então, dentro do humano, todo crescimento começa com uma ferida que faz o indivíduo reagir. É como passar, quando a criancinha pequena fica em casa o tempo todo, quando ela vai pela primeira vez para a escola, ela sofre. Sofre porque sai do conforto dela. Sofre porque tem medo do desconhecido. Tem medo de voltar e não encontrar a mãe. Tem as fantasias infantis. Mas depois ela vê que é o melhor para ela. Ela começa a gostar. Mas todas as etapas humanas vão gerar algum sofrimento. Se a gente desistir por causa disso, a gente não chega lá. Porque toda vez que a gente chega lá, a gente olha para trás e sabe sempre que valeu a pena. Então, essa conexão com o divino, essa maneira, essa forma que a gente encontra de colocar a espiritualidade em nossa vida, de resolver um dilema antigo dentro de nós, que é entre o divino e o humano, que é viver neste mundo, no nosso cotidiano, também como espíritos encarnados. Esse é um desafio para nós, que nós precisamos responder de alguma forma, querendo ou não. E aí Jesus, diante do seu sofrimento, diante da sua compreensão, ele olha para as pessoas que estão ali. A maioria feliz, né, porque pediram para que ele fosse crucificado. Alguns, muitos também, sofrendo, porque passaram tempo com Jesus, porque conseguiram entender o apelo dele ao amor, à transcendência, e viram que era aquilo que elas desejavam. Mas, principalmente, aqueles que colocaram Jesus ali, eles estavam felizes por terem crucificado o amor. E aí Jesus olha para eles e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Isso é uma grande compreensão. Ele ali já mostrou que compreendeu o que havia de mais importante. Na verdade, ele já sabia, ele estava nos ensinando a compreender o que havia de mais importante. Porque somente a ignorância de nós espíritos nos leva a fazer determinadas coisas. Somente a ignorância leva a gente a percorrer caminhos que nos conduzem à infelicidade, que conduzem os que nós amamos à infelicidade. Jung dizia que feliz daquele que ao final da vida olhar para trás e tiver certeza absoluta de que nunca feriu por amor a alguém. Porque até amando nós somos capazes de ferir. Até amando nós somos capazes de magoar. E ainda ficamos perplexos quando o outro se queixa do nosso amor, em vez de compreender que ainda não aprendemos a amar. Nós vemos na nossa sociedade, recentemente as notícias, aumentou o número de homens que matam as mulheres que os abandonaram. Como se houvesse um desprezo pela vida. Porque nós ainda não aprendemos a amar. Mas, quando a gente aceita a experiência de crescimento, quando a gente consegue ver para além da nossa própria dor e buscar o divino em nós, a gente compreende que é nossa ignorância que construiu o nosso sofrimento. E aí nós estamos prontos para aprender com o divino, para aprender a ser divino, para aprender a ser espírito em nossa vida e olhar a nossa vida e a nossa experiência não somente como a personalidade daqui encarnada neste momento, mas principalmente como espíritos eternos, filhos de um Deus que é um Deus de amor e destinados à perfeição e à felicidade. Então, quando a gente refletir mais tarde sobre a experiência de Jesus, a gente vai saber que ele estava mais uma vez naquele sofrimento, apenas nos ensinando o caminho para superarmos a nossa dor e nos ensinando que cada momento de sofrimento é também um alerta para que continuemos o nosso processo de crescimento, o nosso processo evolutivo. Eu desejo a vocês um bom feriado e um bom final de semana.